Então, beleza. Hoje a gente vai estudar a média, moda e mediana. Depois dessa parte teórica, a gente vai direto para as questões. Aquela revisada básica aí. Vamos lá. Vou colocar aqui na tela. Colocar em tela cheia para vocês visualizarem melhor aí. Então, média, moda e mediana. Parte de estatística a gente vai ver hoje aqui. Tem também desvio padrão, né? Tem a parte de variância, só que a gente não vai ter tempo de ver esse pedaço aí. Então, a moda, galera. Quando falar em moda, tu pensa logo em quê? Pensa logo em roupa, né? Quem tá na moda, o cara mais estiloso, ele tá na moda. Quer dizer que a tendência, né, que a maioria utiliza é aquela roupa. Essa é a ideia que a gente tem. Na estatística aqui, galera, quando eu me referir à moda, eu vou colocar aqui um exemplo, ó. Um exemplo bem básico. Vou colocar aqui um conjunto de dados, ó. Vou colocar assim, alguns números que eu vou chamar de conjunto de dados. Então, te perguntar assim, qual seria a moda? Na tua cabeça, a moda é o quê? Tu pensa no que as pessoas mais estão utilizando, né? As pessoas mais usam. Tá? Aquela cara ali tá na moda, aquela moça ali, ela tá na moda. Na matemática é bem semelhante a isso também, tá? A moda vai ser aquele valor que mais aparece. Então, observe esse conjunto de dados aí. Qual seria o valor que mais aparece? Pode participar e coloca a mãozinha aí. 5, né? Isso mesmo. Então, a moda é aquele valor que mais aparece. Tudo bem? Vou dizer que isso aqui é a moda, ó. MO. A moda é o que aqui? A moda é 5. Aí tu para assim, professor, não tem nem cálculo, é sério isso? Sim, não tem cálculo. Então, quando cair uma questão de estatística, a questão estiver falando de moda, né, aquele conjunto de dados, dentro de um conjunto de dados, aquele valor que mais aparece. Então, guarda isso na cabeça aí. De boa? Agora, quando eu me referir aqui, eu já viu a moda. Quando eu me referir agora à média, galera, a gente vai ver duas situações aqui, ó. Vou até trocar a cor. Vamos ver aqui a média aritmética. Média aritmética simples. E nós vamos estudar hoje a média aritmética ponderada. Professor, qual a diferença de uma para outra? Vai ver aqui, ó. Vou colocar um exemplo, lógico, com números, ficar mais fácil a tua compreensão aí. Esse exemplo bem básico, só para te entender o que significa aí essa parte da média. A gente vai começar com média aritmética simples. Professor, o que vai ser a média aritmética simples? Guarda na tua cabeça para te não ter que estar decorando fórmula. Na média aritmética simples, eu vou até colocar um M e uma barrinha, galera, ó. Um M e uma barrinha. Simplesmente tu vai somar todos os valores, ó. Soma todos os valores. Soma todos os valores e divide pela quantidade, beleza? Então, soma tudo, né? Soma todos os valores e divide pela quantidade. Certo, ó. Então, quando eu me referir à média aritmética simples, coloca no teu resumo aí. É somar todos os valores e dividir pela quantidade. Bem tranquilo aí, né? Então, média aritmética simples. No texto não vai estar lá, média aritmética simples. Isso aqui é média aritmética ponderada. Não vai estar assim, tu vai ter que interpretar e saber diferenciar uma da outra. Então, a média aritmética simples, como é que é? Soma tudo e divide pela quantidade. Então, ó, se eu for calcular a média desse conjunto aqui de dados, se eu for calcular essa média, o que tu vai fazer? Tu vai somar tudo, então vai ser 2 mais 5 mais 3 mais 10, certo? Soma tudo e divide pela quantidade. Aí, quantidade, tu vai contar quantos são, né? Então, aqui eu tenho 4 valores. Então, tu vai somar tudo e divide por 4. Então, a gente tem o que aqui, ó? 2 mais 5 mais 3. Aqui já tem 10. 10 mais 10, 20, né? Aí, tu vai ter que 20 dividido por 4. Professor, vai ser sempre fácil assim? Sim, realmente a parte teórica ela é fácil. O negócio são as aplicações. Eu estou colocando um exemplo simples nessa para te entender a ideia aí, a parte teórica. Então, 20 dividido por 4 vai dar 5. Então, aqui a média aritmética simples é 5. Sem história e sem caô, é assim mesmo. Soma tudo e divide pela quantidade
Essa aqui é a famosa média aritmética. Agora eu queria saber de você se tem alguém que está com dúvida aí, tá? Dá esse tempinho aí, uns 2 minutinhos aí, levanta a mãozinha. Se ninguém levantar a mãozinha, a gente vai avançar. Beleza, bora continuar aqui, galera. Bom que não sobrou nenhuma dúvida, né? Só recapitulando, que eu não vou voltar mais nessa parte. Moda vai ser aquele valor que mais aparece, certo? Então você vai olhar qual é o valor que mais aparece. Esse é a moda. Não tem conta nem para fazer, né? Média aritmética simples, não precisa decorar a fórmula. Basta lembrar que média aritmética simples, vou somar tudo, vou dividir pela quantidade. Guarda isso na mente, no coração. Chegar no dia da prova do Enem, não errar, né? Não vacilar. Bora avançar aqui. Vou colocar a tela cheia novamente. Ver se fica melhor para vocês visualizarem aí. Então, média aritmética simples, somou tudo e divide pela quantidade. Agora a gente vai ver, ó, média aritmética ponderada. Eu vou chamar só de média ponderada, tá, galera? Mesma coisa, média aritmética ponderada. Professor, como é que eu vou trabalhar a média aritmética ponderada? Tu tem que pensar, galera, que quando eu estiver trabalhando com média aritmética ponderada, é um pouquinho diferente a conta, tá? Então, eu vou chamar essa média ponderada, eu vou colocar um X e uma barrinha aqui. Pode ser qualquer letra, tá? Então, como vai ser? Média aritmética ponderada. A gente vai pegar o valor, pegar esse valor e multiplicar pelo peso. Professor, o que é esse peso? Nada a ver com academia, galera, tá? Nada a ver com academia. Peso é a importância daquele valor. Então, eu chamo isso de peso. Quanto maior o peso, maior a importância desse número aí. Beleza? Então, na média aritmética ponderada, a gente vai ter o valor vezes o peso, mais o valor vezes o peso. E assim vai, valor vezes o peso, mais valor vezes o peso. Depende de quantos valores a gente tem na questão. Tudo bem? Isso é a parte de cima. A parte de baixo vai ser o quê? Vai ser a soma dos pesos. Vamos lá, colocar um exemplo aqui. Em algumas questões, não aparece a palavra peso, tá, galera? Aí vai ser uma coisinha diferente, vai ser a mesma fórmula, só que, em vez de aparecer o peso, vai aparecer lá a frequência, tá? Parece muito assim, ó, frequência. Na hora de fazer a continha, tu pode usar essa mesma fórmula aqui, também dá certo. Eu tenho aqui que calcular a média aritmética ponderada. Eu tenho os valores e tenho os pesos. O que a gente vai fazer, então? A gente vai só substituir, né? Então, aqui, ó, valores vezes os pesos. Então, eu vou ter aqui, calcular a média ponderada. Tem o valor, ó, 5. Qual é o peso do 5 aqui, ó? 3. Esqueci que geralmente no Enem aparece uma palavrinha mágica lá, respectivamente, tá? Significa que é na mesma ordem. Como aqui não está contextualizado, estou falando para vocês que vai ser na mesma ordem. Ou seja, o peso do 5 vai ser o 3, então vai ser 5 vezes 3. O peso do 2 aqui, ó, vai ser o 2, então vai ser 2 vezes 2. Mais o peso do 3 aqui vai ser 1, então vai ser 3 vezes 1. Mais o peso do 4, na verdade, o peso do 1 vai ser o 4. 1 vezes 4. Tudo bem? Então, aqui eu estou falando que é na mesma ordem. O peso do 5 é o 3, o 2 é o 2, o 3 é o 1, o peso do 1 é o 4. Eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir pela soma dos pesos. Então, eu vou ter 3 mais 2 mais 1 mais 4. E o negócio é braçal mesmo, galera. Aqui é na brutalidade mesmo, não tem jeito não. Você vai ter que fazer aí as continhas. Isso que acaba muita galera no dia da prova, né? Fazer as continhas. Então, vamos lá. A gente tem aqui. A gente vai fazer as multiplicações, né? Então, tenho 5 vezes 3, que vai dar 15. Tenho 2 vezes 2, que vai dar 4. 3 vezes 1 vai dar 3. 1 vezes 4 vai dar 4. E aqui embaixo a gente tem 3 mais 2 mais 1 mais 4, né? Isso aqui vai dar 10. Pode finalizar a questão aqui, ó. E em cima a gente tem 15 mais 4 mais 3 mais 4. Então, a gente tem 26. 26 dividido por 10, né, galera? A vírgula anda uma casa para a esquerda, então vai dar 2,6. Esse 2,6 aqui é a nossa média aritmética ponderada. Dúvidas, dúvidas? Pois é, quem está copiando aí, só tirar um print, tá? E depois copia no caderno, deixa eu copiar depois. Eu tiro o print aí
Então, primeira questão aí, Enem 2021, é essas questões que vocês vão estar garimpando no Enem, vai procurando logo elas aí, domingo, no dia da prova, vai logo procurando essas de estatística. Então, essa questãozinha aí, galera, eu vou colocar a tela maior. Eu vi que tá dando uma leve travada aqui na tela. Pensei que era... né, o Note não é a internet mesmo. Mas acho que vai dar para ver. Eu vou até tentar resolver um pouquinho mais devagar aqui. Beleza, vamos para a resolução então, galera. Ó. Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando suas idades e organizou esses dados no gráfico. Aí tem aqui o gráfico, né? Um gráfico bem tranquilão aí. Vou colocar em azul, ó. A gente tem aqui no gráfico a frequência, né? De ocorrência. Olha, frequência. Já sabe que isso aqui vai ser o quê? Uma média ponderada. Então, aqui, ó, a idade, essa idade está em ano. Olha como é que tá mole essa questão aqui, mamão com açúcar. Como é que eu vou resolver uma questão dessa aqui? Eu sei que vai ser a média, porque a questão está pedindo aqui, ó, qual é a média das idades. Aí tu vai ter que olhar aqui, ó, frequência. Só que significa isso, frequência? Que olha aqui, ó, frequência é a quantidade de vezes que vai aparecer esse número, ó. O 9 vai aparecer quantas vezes? 6. Frequência de vezes que aparece o 9 é 6. Então, quando for fazer o cálculo lá da média ponderada, usando a fórmula, no lugar do peso lá, tu coloca essas frequências e a resposta vai dar certinho, sem problema nenhum. Beleza, partiu resolução aqui, ó. Como é que tu vai fazer essa questão? Média aritmética ponderada. Aí tu tem que lembrar lá no dia da tua prova, o professor Fábio me falou que a média aritmética ponderada é eu pegar o valor e multiplicar pelo peso, ou frequência, né? Mais o valor multiplicado pelo peso, ou frequência, que às vezes aparece frequência no texto. E embaixo é a soma dos pesos. Bom, então o resumo de média ponderada é isso aí. Vamos para as continhas agora aqui, ó. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Eu vou chamar de M essa média, tá? Então, aqui eu vou chamar de M, essa média. Então, basicamente, galera, ó, não é o valor vezes o peso. Qual vai ser o valor? O valor vai ser a idade, galera. Então, o valor vai ser a idade, porque aqui, ó, tem a frequência. Se eu falar em frequência, eu vou substituir onde tem peso. A frequência sempre vai ser lá onde está o peso? Sempre, galera, utilizando a fórmula da média ponderada. Então, vamos lá. O que nós temos? A gente vai ter aqui o valor, que é 9, vezes a frequência, que é 6. Então, tenho 9 vezes 6. Mas, depois, a gente tem 18. Olha o 18 aqui, ó. Olha a frequência do 18, tá aqui em cima. Não vai vacilar e querer multiplicar o 18 com 9, que nós já era a questão. Tudo bem? Então, tenho 18 vezes 12. 18 vezes 12. Mas, ainda tem mais um valor aqui, ó. Vai ser 27 vezes 9. Então, 27 vezes 9. E embaixo aqui não era a soma dos pesos? Então, eu vou somar aqui as frequências, galera. No lugar de peso, eu vou colocar a frequência, né? Então, eu vou somar as frequências. Então, a gente vai ter aqui... Pode fazer direto no gráfico também. Eu vou fazer assim para ficar mais didático. Vou colocar aqui passo a passo. Então, a gente vai ter aqui 6 mais 9, né? Mais 12, né? Mais 9. Não importa a ordem aqui, vai dar o mesmo resultado. Tudo bem? O que a gente tem aqui, ó? Vai fazer a continha aqui, 9 vezes 6. Não pode vacilar nessas continhas aqui, ó. 9 vezes 6 vai dar 54. Agora, o que a gente tem aqui, ó? 18 vezes 12. 18 vezes 12 vai dar 216. Mais, agora aqui eu tenho, ó, 27 vezes 9. 27 vezes 9 vai dar 243. Aqui embaixo eu tenho a soma dos pesos, né? A soma das frequências, nesse caso. Então, tenho 6 mais 12 mais 9, vai dar 27. Praticamente aqui, galera, é fazer as continhas, né? Se eu for somar tudo que está aqui em cima, fazer essa soma aí, isso vai dar 513.
Aí eu tenho 513 dividido por 27. Nosso gabarito, né? 19. 19, letra D. Tranquilo? Difícil, mais ou menos. Professor, tô bugadão. Então aí, como é que vocês ficaram nessa questão? Fácil? Tira o print da tela, né? Ou, quem já copiou precisa tirar print, mas quem não copiou, tira um print. Porque a ideia depois é tu tentar fazer a questão. Logo que já sabe a resposta, né? Mas vai praticando essas operações, ó. Mais que sabe a resposta, mas vai treinando isso aqui, ó. Vai treinando essas somas, essas multiplicações, essa divisão, porque é isso que empata lá no dia da prova, tá? O cara perde tempo fazendo essas multiplicações e divisões. Pode avançar? Só confirme aí no chat se pode avançar. Beleza, segunda questão. Eu vou dar um tempinho aí, eu vou beber uma água aqui, eu vou dar um tempinho para te tentar fazer essa questão aí. Só que eu lembro bem, né, que eu falei de média, eu falei de moda, mas eu não falei de mediana com vocês. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui, um resumo de mediana, tá? Um resuminho só para a gente relembrar aí para poder resolver essa questão. Então, mediana. Como é que eu vou trabalhar a mediana? Mediana, galera, vai ter duas situações. Então, guarda aí. Quando for mediana, temos duas situações. Quando eu tenho uma quantidade par de valores ou quando eu tenho uma quantidade ímpar de valores. Então, fique esperto aí. Vai ver que são diferentes os cálculos, né? Vai começar porque é mais fácil. Qual é mais fácil? Quantidade ímpar? Eu vou colocar um exemplo bem simples aqui, só para a gente praticar, lógico, né? Então, aqui, tu observa, eu tenho quantos valores, galera? Conta aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5 valores. Se eu tenho 5 valores, né? Aqui a nossa quantidade é ímpar. Então, como é que vai funcionar a quantidade ímpar, professor? Guarda aí, existem duas situações, quantidade par, quantidade ímpar. Vou fazer aqui quando a quantidade é ímpar. Primeira coisa, professor, o que tu tem que fazer? Tu tem que organizar. Tu vai organizar do menor para o maior. Então, qual é o menor valor que eu tenho aqui? É o 2. Vou organizar. Depois é o 3. Depois é o 5. Depois é o 8. Depois é o 9. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, guarda aí, organizar. Organizar em ordem crescente ou decrescente. Tanto faz, eu gosto de organizar em ordem crescente. Beleza? Aí fica a teu critério. Então, olhou uma questão de mediana, vai analisar ela se a quantidade é par ou se a quantidade é ímpar. Depois, o que tu vai fazer? Tu vai organizar. Organizar em ordem crescente ou em ordem decrescente, tanto faz. Então, beleza. Feito isso, galera, observe como é tão simples esse negócio aqui. Por quê, professor? Porque a mediana, depois que tu organiza e a quantidade for ímpar, a mediana é aquele valor que está no centro. Ó. Qual é o valor que está aqui no centro? É o 5. Então, a mediana, que eu vou chamar de MD, a mediana aqui vai ser igual a 5. E acabou a questão, tá? Então, quando a mediana é ímpar, organiza do menor para o maior, aquele valor que ficar no centro, ele é a mediana, beleza? E acabou a questão, não tem mais o que fazer. Tá, professor? Quando a quantidade é ímpar, eu já sei. Organizo do menor para o maior, quem ficar no centro é a mediana. E quando a quantidade é par, galera? Vamos lá, colocar aqui um exemplo que a quantidade é par. Observa que nessa situação agora, eu tenho uma quantidade, até colocar aqui, ó, eu tenho uma quantidade par, que eu tenho uma quantidade par. Beleza? Quando eu tenho uma quantidade par, professor, a mesma coisa, tu vai organizar. Em todas elas, tu vai ter que organizar. Em todas, não importa se é par, se é ímpar, tu vai ter que organizar ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Fica a teu critério aí, que tu achar melhor. Eu gosto de organizar em ordem crescente, do menor para o maior, beleza? Estou organizando aqui, ó, do menor para o maior, o que a gente tem? A gente tem o 3, né, que é o menor valor, depois o 4, depois o 5, por último, o 7. Lógico, galera, que não vai cair desse jeito no Enem, né? Vai cair um pouquinho contextualizado, vai ter uma tabela,
serão mais valores. Então, não vai cair direto igual aqui. Aqui é só a parte teórica para te entender a teoria. Então, organizei em todas, independente de ser par ou ser ímpar, tu deve organizar esses valores. Chama isso de rol. Tem um nome para isso também. Beleza, organizei, professor. E agora? Vai ser o do centro? Não. O valor do centro é quando eu tenho a quantidade ímpar. Quando eu tenho uma quantidade par, tu vai pegar os dois que ficarem no centro. Beleza? Observe que quais são os dois valores que estão no centro? 4 e o 5. O que vai fazer com esses números? Serão eles a mediana? Não, galera. Quando a quantidade de valores é par, tu vai organizar do menor para o maior, tu vai pegar os dois números que estão no centro. Pega os dois números aí. Nesse exemplo aqui que eu organizei, os dois números que ficaram no centro foi o 5 e o 4, né? Então, o que eu vou fazer com esses números? Simplesmente, a gente vai somar eles. Então, a mediana aqui vai ser o quê? Eu vou somar esses dois números que ficaram no centro e dividir por 2. Beleza? Sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. Tá? Uma média aritmética dos dois termos centrais. Esse caso aqui é o 4 e o 5. Então, basta pegar os dois do centro, somar eles e dividir por 2. O que vai dar o quê? Vai dar 9 dividido por 2. 9 dividido por 2 vai dar o quê? 4,5. E esse é o gabarito aqui. Tá fácil? Dá para esquecer esse negócio aí no dia da prova? Então, tá certo. Vamos lá para a resolução, né? Vamos lá para a nossa questão. Então, quando tu olha essa tabela, a quantidade de valores que a gente tem nela é uma quantidade par, é uma quantidade ímpar? Conta, né? Tu vai ter que contar quantos são, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 valores. São 12 valores. Então, a quantidade é par. Beleza? Então, aqui eu já sei que o cálculo da mediana, vou até colocar no cantinho aqui, ó. O cálculo dessa mediana vai ser para uma mediana par, para não dar um bug aí, tá? E vacilar na hora da questão. Vou te dar uma dica também, ó, para te não precisar organizar todos os valores. Então, segura essa dica aí quando tem uma quantidade par de valores. São quantos valores que nós temos aqui, ó? Para te não ter que organizar todos. A gente tem 12 valores, certo? Te pergunto, quais são os dois valores que estão no centro? Aí, como é que tu vai fazer para encontrar esses valores? Tu vai escrever toda a tabela? Não, né? Tu vai organizar aqui, ó. Tu vai fazer assim, ó. Tenho 12, que é o total de valores, divide por 2. Vai dar o quê? 6. Professor, o que é isso? É a posição do número, ó. É o termo que está na sexta posição. Como são dois termos, é o termo que está na sexta e o próximo. Ele está o quê? O próximo é na sétima. Então, quando eu organizar esses valores, eu não preciso organizar todos. Basta eu organizar até o sétimo valor. E é isso que a gente vai fazer aqui, galera. Observa quais são os dois do centro. É quem vai estar na sexta posição, quem vai estar na sétima posição. Então, vamos organizar aqui, ó. Organizando do menor para o maior, eu tenho o menor valor que eu tenho é o 11, né? Então, tenho 11. Observa que o 11 ele se repete, né, galera? Ele se repete 2 vezes. Então, eu tenho 11 e tenho 11. Depois do 11, a gente tem o 12. O 12 ele não se repete, né? Depois do 12, a gente tem o quê? O 13. Depois do 13, a gente tem o 15. Só que o 15 ele se repete, ó. Repete o 15 novamente aqui, que eu estou escrevendo do menor para o maior. Depois do 15, eu tenho 16. Depois eu tenho 16 novamente. Eu não preciso organizar todos os valores, galera. Essa é a sacada aqui para te ganhar tempo no Enem, tá? Tu não precisa organizar todos os valores. Então, organiza até onde tu precisa. Como é que eu faço isso, professor? Tu conta quantos são os valores, ó, não são 12? Pega esse 12 e divide por 2. Vai dar 6, né? Como são dois valores que tu precisa, vai ser esse 6 que tu encontrou na divisão e o próximo. Depois do 6 eu tenho o 7. Então, eu já sei que é o sexto e o sétimo termo. Então, quando tu organizar, basta eu organizar até o sétimo. Ó. Se a gente for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quem vai ser o sexto termo? Ó? O 15 vai ser o sexto termo. O 15 vai ser o sexto termo.
e o 16 vai ser o sétimo termo. Então, não precisa organizar todos os valores. Ganha tempo na tua prova aí. Se a quantidade for par, pega essa quantidade e divide por 2, que tu vai encontrar a posição do número. Como são dois números, é esse valor mais o próximo, né? Depois dele eu tenho o 7. Então, quando eu organizar, basta eu organizar até o sétimo valor. Então, aqui eu tenho 15 e tenho 16. Acabou aí? Claro que não, né? Então, o que vai fazer? Se a quantidade é par, o cálculo da mediana aqui, galera, eu vou somar os dois valores e dividir por 2, beleza? Vou fazer a continha, né? Vai dar 31 dividido por 2. 31 dividido por 2 é metade de 31, né? 15,5, nosso gabarito de boa aqui, né? Gabarito letra C. Galera que fez Enem ano passado e acabou perdendo essa questão porque não lembrava da teoria, né? Uma questão também fácil, tá? Não dá para perder esse tipo de questão, porque senão vai prejudicar a tua nota na prova. Tranquilo? Então, tira aquele print maroto para a gente avançar. Professor, eu organizei todos. Beleza, eu não precisava organizar todos os valores, tá? Pega essa ideia, porque se cair numa tabela, cai 24 valores, e aí tu vai organizar os 24? Não, tu pega esse 24, divide por 2, que vai dar 12. Então, já sabe que vai ser o 12º termo e o próximo, que é o 13º. Não precisa organizar todos os valores. Mas só consegue fazer organizando todos, não tem problema. O importante é não errar a questão. Avante, pode para a próxima. Deixar a tela grande para vocês aí. Tela cheia, fica melhor. Beleza. Vamos lá para confirmar esse gabarito aí. Vamos lá, galera. Ó. Essa questão, basicamente, ela está querendo o cálculo da média, né? O cálculo, a gente precisa fazer o cálculo da média de todas as franquias aí para poder saber qual é a resposta. Basicamente, vai ter muita continha para fazer aí. Deixa eu fazer aqui com vocês. Vamos lá para a resolução. A questão quer saber a maior média obtida. Qual o lanche que vai ter a maior média obtida, né? Então, a gente tem o lanche 1. A gente tem aqui o lanche 1. E fazer a média dos lanches 1, né? Tem no lanche 1 415, mais 415, mais 415. Observe que essa média aqui é uma média aritmética simples, galera. Tá? Aprender a diferenciar a ponderada da simples. Então, essa aqui é uma média aritmética simples. Beleza? Ó, porque eu tenho 3 valores aqui. Se for calcular a média, é o quê? Soma tudo, divide pela quantidade. Basicamente, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai calcular a média de todos esses lanches aqui e verificar qual é a maior média. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Vamos lá colocar a tela cheia para vocês. Beleza, tela cheia aqui, ó. Então, vamos lá. Primeira média aqui, eu vou calcular a média do lanche 1. Tudo bem? Fazer aqui a média do lanche 1. Fazer aqui no cantinho, lanche 1. Beleza. Como é que eu vou fazer a média? Eu vou somar tudo, dividir pela quantidade. Então, eu vou somar todos esses valores aqui, vou dividir pela quantidade. Então, eu tenho aqui 415 mais 415 mais 415 dividir pela quantidade. São 3 números, né, galera? Então, a gente divide por 3. Se eu somar 3 números iguais e dividir por 3, vai dar o próprio número, né? Vai dar 415. Beleza? Vou fazer direto aqui. Lanche 2. Lanche 2. Mesma ideia. Soma tudo, divide pela quantidade. Soma tudo. A gente tem o quê? 395 mais 445 mais 390 dividido pela quantidade.
São 3 números, então divide por 3. Tu vai somar tudo e vai dividir por 3, tu vai chegar em 410. Esse aqui foi o lanche 2. Lanche 3. Mesma ideia. Observa que é mais continha, né? Na verdade, tem que fazer mais as continhas aqui. O tempo que o cara perde é fazendo essas continhas aqui. Então, soma tudo, divide pela quantidade. A gente tem 425 mais 370 mais 425 dividido pela quantidade, que é 3. Então, aqui vai dar um valor aproximado, tá? Também não precisa dar exato, a questão quer saber só qual é o maior. Então, aproximadamente 406. Somar tudo e divide por 3. Próximo lanche, né? A gente tem o lanche 4. Mesma coisa, soma tudo e divide pela quantidade. Então, a gente tem lá 430 mais 370 mais 433. Tá? São esses valores que eu peguei aqui, ó. 430, 370, 470, 433. De boa? São 3 valores, então divide por 3. Fazer as continhas aí, somar tudo e dividir pela quantidade, a gente vai chegar em 411. Só tudo isso aí tem que fazer as continhas, galera. Então, eu tenho aqui agora o lanche 5, né? Lanche 5. Calcula a média aí. Somar tudo e divide pela quantidade. Então, a gente tem aqui, ó, 435 mais 425 mais 420 dividido pela quantidade. São 3 números. Então, tu vai somar todos esses valores e dividir pela quantidade. Não precisa dar um valor certinho, galera. Então, só quero saber quem é o maior. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 426. Então, tu observa aí. Qual é a maior média? Qual é a maior média aí? Qual foi o maior valor que deu? Foi esse aqui, né? O lanche 5, galera. Ó. O lanche 5 tem a maior média. Então, ó, qual é o nosso gabarito? Letra E. Tranquilo? Deixa aqui para tirar aquele print maroto aí. Questão boa? Questão difícil, questão fácil, mais ou menos. O que vocês acharam aí? Acharam a questão boa? Tudo bem. Essa questãozinha aí, Enem 2021, tá? Também foi do ano passado. Também é uma questão estatística, né? Média aritmética simples. Basicamente isso aí. Todas essas questões que a gente viu agora, galera, foram questões que caíram no Enem 2021. O Samir fez ao contrário aí. Mas aí, ao contrário, deu certo, Samir? Acho que não, né? Tinha que prestar bem atenção, ainda tem isso, né? Que é sobre o lanche, ó. Que a questão, ela fala do lanche. Então, ó, tem que calcular a média do lanche. Se a questão falasse aqui franquia, aí sim seria diferente. Beleza? Fica atento aí, né? Uma palavrinha, ó. Lanche, tá falando do lanche. Então, a média aritmética são 2 lanches. Se estivesse falando franquia, aí sim seria essa média aqui, galera. Tá muita atenção. Uma galera que acaba errando só por falta de atenção aí. Samir fez as médias das franquias. Se a pergunta fosse franquias, o Samir ia acertar. Mas como a pergunta é sobre os lanches, né, galera? Então fica bem atento, que às vezes tá cansado na prova, isso passa batido aí. Então vou colocar aqui a tela para vocês tirarem um print. E tente fazer essas questões na mão. Tira um tempinho aí, faz a soma, faz a divisão por 3, tá? Fazendo direto aqui pra gente ganhar um tempo. Tranquilo, galera. Essa questão, ela parece uma questão complicada. Quando tu olha assim, pô, 2 tabelas, tem um M aqui que ele tá entre 1 e 2, depois o M aqui ele tá
Entre 2 e 4, tu fica meio bugadão mesmo, aí fica com dúvida, né? Mas basicamente aqui o comando, ó, a questão ela quer que a gente calcule a média desse faturamento. Então aqui a tabela que é referente à média é essa aqui embaixo. Então essa tabela é referente à média. Que tipo de média é essa aí? É uma média aritmética ponderada. E vamos lá para a resolução, galera. Sem estresse aí. Então vou calcular essa média que eu vou chamar de M. Vou colocar aqui um M. Só uma barrinha para dizer que é média aqui, ó. Que média vai ser essa? Média aritmética ponderada. Observe que eu tenho a quantidade de meses. A quantidade de meses. Essa quantidade aí, galera, é como se fosse, ó, a nossa frequência, a quantidade de vezes que aparece em determinado valor. Beleza? Então, ó, quantidade de meses. 3 meses aparece o quê em 3 meses? 3,5 milhões. Beleza? 2 meses, ó. Em 2 meses apareceu esse valor. Em 2 meses, de novo, apareceu esse valor. Então, essa quantidade de meses, quando a gente jogar a nossa formulazinha lá da média ponderada, vai ser como se fosse a nossa frequência. Vai ser como se fosse lá o nosso peso, usando aquela fórmula da média aritmética ponderada. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem 3,5 vezes 3, mais, né? 3,5 vezes 3, mais 2,5 vezes 2, mais 5 vezes 2, mais 3 vezes 4, mais 7,5 vezes 1. E aqui embaixo a gente tem essa soma, né, galera? Isso aqui está representando frequência, o peso. Embaixo sempre vai ser a soma. Então, aqui embaixo a gente tem o quê? 3, mais 2, mais 2, mais 4, mais 1. São esses valores aqui, galera. Ó. Tudo bem? Então, esse valor vezes esse. Vou apagar aqui, ficar mais limpa a tela. Então, olha aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Tá? E embaixo é a soma desses valores aqui. Vamos lá. Muita continha para fazer aqui, né? Então, a gente tem o quê? A gente vai fazer 3,5 vezes 3, que vai dar 10,5, mais 2,5 vezes 2, que vai dar 5, mais 5 vezes 2, que vai dar 10, mais 3 vezes 4, que vai dar 12, mais 7,5 vezes 1 é 7,5. Aqui embaixo, galera, se for somar todos esses valores aqui, somar tudo isso aqui, vai dar igual a 12. Então, tem o quê? Ó? Somando o que ficou em cima, dá 45. 45 dividido por 12. Mas aí, professor, eu vou ter que fazer divisão? Aí, tu vai ter que fazer divisão, né? Vou fazer a divisão, vai dar um valor igual a 3,75, beleza? Precisa encontrar exatamente esse valor, tá? Coloquei logo o valor exato, ó. 45 dividido por 12 vai dar 3,75. Eu falo assim, professor, eu calculei a média, cheguei nesse valor e não tem resposta para me marcar. Calma, calma, porque, olha, a resposta que tu encontrou, tu vai comparar aqui nessa segunda tabela para te saber qual é a melhor condição aí, né? Então, observa que a gente encontrou aqui 3,75, ó. 3,75 é um valor que está entre 1 e 2? Não, né? Não é um valor que está entre 1 e 2. 3,75 é um valor que está entre 2 e 4? Sim, é um valor que está entre 2 e 4. Então, a média que a gente encontrou é um valor que está entre 2 e 4. Então, qual é o meu gabarito? Item 2. Item 2 aqui, ó, letra B. Observa que essa questãozinha já aumentou um pouquinho o nível?
Professor, mas chega a ser uma questão difícil essa aí? Não, galera, não chega a ser uma questão difícil. Porque basicamente é interpretação, né? Tinha que pensar que tu tem que calcular essa média aqui. Calculou a média, encontrou a resposta da média, aí essa resposta tu vai comparar aqui, ó. O IME aqui, galera, é como se fosse a média. Então, tu vai comparar. Onde é que está essa média? Está entre 1 e 2, está entre 2 e 4. Como eu encontrei aqui 3,75, então esse valor está entre 2 e 4. Então, o nosso gabarito aqui, ó, item 2, porque ela quer saber da comissão, né? Então, a comissão é essa aqui, item 2, gabarito letra B. Tranquilo? Alguma dúvida aí, galera, para a gente encerrar hoje? Alguém ficou com alguma dúvida na parte teórica? Beleza. Então, só reforçando, né? Para quem teve problemas na internet aí, só dando uma reforçada aqui, a gente resolveu 4 questões do Enem 2021 sobre estatística. O que nós vimos? Vimos moda, média e mediana. Vou colocar a tela aqui só para a gente fechar essa ideia. Vimos moda, média e mediana, beleza? Média aritmética simples, soma todos os valores e divide pela quantidade. Vimos aqui média aritmética ponderada. Aí eu tenho o valor vezes o peso. É onde a galera mais se enrola aqui, né? Valor vezes o peso. E embaixo eu tenho a soma dos pesos. Cuidado que às vezes aparece lá na prova, como a gente viu aí, no lugar do peso, pode aparecer frequência, mas a maneira de resolver vai ser a mesma, tá? Só substituir o valor da frequência aqui no lugar do peso e fazer as continhas. E nós vimos o quê? Média aritmética ponderada, e vimos a parte de mediana. Mediana, revisando, 2 situações, quantidade par, quantidade ímpar. Nas 2 situações, a gente tem que fazer o quê? Tem que organizar os valores. Quando a quantidade for ímpar, a mediana vai ser o termo que ficar no centro, beleza? Quando a quantidade for par, organiza os valores. A mediana, tu vai pegar os 2 do centro, somar eles e dividir por 2, tá? E tu vai encontrar a mediana. Boa prova para vocês. Aproveitem amanhã, quem tiver um tempinho aí para estudar também, dar uma revisada. Lembra aquela parte de escala. Eu tenho alguns vídeos também no canal aí sobre escala, sobre matemática financeira, sobre análise combinatória. Eu estou enviando para vocês durante a semana, né? Então, boa prova para vocês.